Capítulo 376 de Black Clover no ar, com a finalização, ou pelo menos é o que parece, né, da luta do Morgan contra os três ali. E aqui, além de mostrar pela primeira vez a fusão do Nachi com os 4 demônios dele ao mesmo tempo, a gente vê também ele, a Ishika e o Yami fundindo as suas magias para criar uma nova que fosse capaz de dar vantagem para eles contra o Morgan. Então bora lá falar sobre tudo que rolou. O mangá começa com o Nachi narrando que todas as noites ele tem o mesmo sonho, ele se juntando aos Cervos Cinzentos, né, que era o esquadrão do Morgan e do Yami lá antigamente, e que o Morgan, como de costume, só sorri no sonho. Ele não responde o que o Nachi e o Yami estão falando. Então quando ele acorda desse sonho, ele se desespera. Esse sonho representa nada mais, nada menos do que o mundo ideal onde tudo deu certo. O Morgan tá vivo, ele, o irmão e o amigo estão juntos ali, como se nada tivesse acontecido no passado. E isso é um reflexo do que poderia ter sido a vida deles se o Nachi não tivesse feito as escolhas que ele fez. Como ele tá preso ao passado, né, e com todo esse lance aí da culpa, autopunição e tal, que a gente já falou no vídeo anterior, inclusive, esse sonho que ele tem todas as noites, não é uma vez ou outra, tá? Vem para refletir esse conflito intenso em que ele vive e é uma manifestação clara do trauma e da culpa que ele sente. No sonho, o subconsciente dele tenta restaurar a relação que foi perdida ali, curar as feridas que foram causadas, né? Sendo que o sorriso do Morgan, que ele cita ali, reforça a imagem do irmão bondoso e sem mágoas e que pode indicar que o Nachi projeta a sua própria necessidade de perdão no Morgan. E esse sorriso seria exatamente isso, o Morgan perdoando o Nachi, só que quando ele acorda, ele se depara com um contraste intenso da realidade, né, o que aumenta ainda mais o sofrimento dele. O fato dele afirmar que ele se desespera quando acorda mostra o tamanho da dor emocional que ele sente diariamente. E esse começo serve justamente para intensificar o ponto de vista do leitor, a tragédia, né, do confronto que tá rolando ali, onde o Nachi tá enfrentando não só um inimigo comum ou mais um inimigo, mas ele tá enfrentando a personificação da maior dor dele. Enquanto a batalha tá rolando lá contra o Yami, ele ainda tá paralisado, só assistindo tudo o que tá acontecendo e tentando processar todo esse sentimento dele que tá transbordando ali. Então a gente tem a cena patética do Morgan defendendo o Lucius, ainda que a gente saiba que o verdadeiro Morgan jamais teria essas opiniões aí sobre esse merda desse cara. Mas o que chama atenção aqui é que o Morgan usa ali o termo Lucius-sama, que destaca ali uma completa submissão dele ao Lucius, e isso gera um contraste absurdo com quem o Morgan era em vida, porque ele jamais teria relações hierárquicas com superiores que fossem opressivos, tá? Que fossem ali de uma ideologia diferente da dele. Fora que também mostra pra gente que, por mais que os paladinos não sejam zumbis sem cérebro, né? Que eles mantenham ali as características da personalidade deles, ainda assim, o Lucius, quando faz a transformação neles, remodela toda a mente deles para que esses paladinos reverenciem ele, refletindo aí a ideologia que ele tem como sendo o deus do novo mundo. Só que isso reflete também uma total alienação do Morgan aos seus valores, né? Entra em contraste muito grande. É um contraste muito grande com a sua própria identidade original ali, com sua própria moralidade, e isso cria um peso ainda maior pro Nachi. E aí quando o Morgan fica nessa babação de ovo do Lucius, tá? O Yami não fica de papinho não, tá? Já lança logo um corte dimensional imbuído em trevas que sai cortando tudo na frente, só que infelizmente não tem efeito nenhum contra o Morgan, porque agora a gente vê na prática como é que funciona o poder da escuridão que ele ganhou da fusão com o Lucifugos, que basicamente é como aquele buraco negro que a gente tem em casa que engole tudo as nossas coisas e que a gente nunca mais acha. Aqui na minha casa tem. É nesse pique aí, sabe? A explicação sobre as magias dele, de luz e de escuridão, traz um dos temas, inclusive, né, abordados na batalha toda, luz e trevas, né, luz e escuridão. Basicamente, quanto mais escuro é um lugar, mais forte vai ser o foco de luz que for projetado. Então, pensando nisso, a gente pode deduzir que o Morgan tá usando essa magia de escuridão para dar um buff na magia de luz dele, e isso faz com que ele seja um adversário extremamente difícil de lidar. Historicamente, a luz e a escuridão lutam entre si para poder conquistarem o domínio, só que na situação perfeita, elas podem trabalhar em conjunto, formando uma dupla formidável, como a gente pode ver aqui. A escuridão do Morgan vai tomando conta de toda a região ali ao redor, e aí com isso a luz dele vai brilhar ainda mais, ou seja, fica mais forte. Só que o fato do Morgan ter também agora o poder da escuridão traz pra gente um simbolismo de corrupção
total ali do que ele era. Daí, o fato da magia de escuridão dele ali engolir tudo, como o Yami falou, né, cria uma dificuldade extra nessa batalha, porque faz com que o Yami fique sem opções de ataque. Ataques de média e longa distância ali não vão sofrer efeito nenhum, porque o Morgan suga tudo, então o Yami teria que partir para um ataque corpo a corpo. O problema é que a própria magia de luz acaba fechando todos os caminhos ali para impedir que um ataque desse tipo aconteça, tanto que o Yami não consegue fazer muita coisa a não ser bloquear com a Lua Negra. E, gente, a Lua Negra é um poder de absorção também, mas a força e a quantidade dos disparos do Morgan é tão grande que ele só consegue bloquear as que não tem como esquivar. Enquanto isso, Nath tá ali olhando para toda essa tragédia, né, acontecendo, até vir a Ishika para dar aquele choque de realidade nele. Ele tava precisando despertar o Piá ali com força bruta, né? E é muito legal que a participação dela nesse capítulo mostra ainda mais como Tabata é muito bom em escrever personagens femininas. Ela tem capacidade, ela tem poder e ela tem experiência. Ela não é uma princesinha esperando ser protegida. Ela também está ali para proteger as pessoas que ela ama, né? Proteger o reino dela, mesmo estando longe, né? Porque se acabar tudo aqui, uma hora vai acabar lá também. Ela tá protegendo um reino que não é dela, que é Clover, e até pessoas que ela nunca nem viu na vida, criando um contraste bem grande com o Nat, que tá na posição de príncipezinho, né? Afinal de contas, ele era de uma família nobre, de grana, era o filhinho mimado e que tá ali nessa situação toda até agora esperando que alguém proteja ele dos problemas que ele mesmo criou. Eu gosto muito do Nat, tá, gente? Só pra deixar bem claro aqui. É óbvio que psicologicamente isso se dá por causa de diversos conflitos internos que travam mesmo a pessoa numa situação dessas, mas o fato aqui é que a Ishika abre os olhos do Nat primeiro, né, pro fato de não deixar os outros lidarem com os problemas criados por ela, já que o Yami só foi parar em Clover, né, e só tá nessa situação aí porque ela matou toda a família lá atrás e toda a situação que a gente já conhece. Segundo, ela abre os olhos do Nat pro fato de que todos os fardos ali estão sendo compartilhados entre eles. Ninguém tá enfrentando nada sozinho. E tanto o irmão dela quanto ela estão ali para poder carregar tudo isso com ele. Se a Ishika não pode ficar olhando como a princesinha dessa tragédia, por que que o Nat pode? Então ela vai em direção à batalha e na hora que o Morgan ia dar o golpe final no Yami, ela usa a Estrela Negra para poder puxar o Yami e tirar ele da rota dos ataques, salvando ele da morte pela primeira vez na vida dela. Muito fofos os dois, né? Eu achei isso incrível. E aí, eis que nós temos oficialmente os dois não só lutando juntos pela primeira vez, mas já de cara unindo a magia deles para poder criar uma mais forte, o Céu Negro. E nessa, ela vai conseguindo usar as estrelas dela para poder mudar a rota dos ataques da luz do Morgan. É como se ela pegasse um cano e entortasse, sabe? E eles têm também a Lua Negra agora absorvendo tudo o que consegue. As estrelas vão desviando o que sobra e isso dá para eles uma abertura que o Yami precisa ali para tentar chegar fisicamente mais perto do Morgan. Ele vai chegando. O Nat vê toda essa cena que visualmente para nós vai estar lindíssima quando for animada, se for bem animada, né? Vai ser um espetáculo, desde que seja no nível de Bleach, errou, né? Por favor. Mas tudo isso é a demonstração mais inspiradora de poder e de coragem que o Nat precisa nesse momento para conseguir se colocar de pé novamente e aí ativar pela primeira vez a união dos 4 demônios dele ao mesmo tempo e se juntar à batalha com o Yami e a Ishika. Eu sei que o design é controverso, foi simples demais, e de todos os designs do Nat, eu realmente achei esse daqui o mais fraco, mas aí depois eu vou dar uma analisada em tudo melhor para poder entender o motivo dessa estética, tá? Todas essas coisas, mas o que eu sei é que rola mais uma demonstração de amor entre o Yami e o Nat, que ao invés de estarem ali se tratando com ofensas carinhosas, como eles sempre fazem, né? Eles estão abertamente confessando carinho de um pelo outro com o termo companheiro, firmando esse vínculo com eles. E o Yami tá afirmando aqui pro Nat que ele não tá sozinho. O Nat tá aceitando, enfim, essa amizade genuína do Yami. É isso que simboliza esse uso da palavra parceiro ali. E com a chegada do Nat aqui, eis que nós temos a combinação tripla de poderes. Nat, Yami e Ishika que juntos criam uma magia num nível absurdo, mas muito absurdo, gente, que é o Walpurgis, não sei se é assim que fala, tá? Mas Walpurgis no Yuru. Mas a gente pode falar em português também, Noite de Walpurgis, mais ou menos assim, como vocês preferirem. E o que é essa tal Noite de Walpurgis? Isso daí tem uma origem com a Santa Walpurga, que era uma missionária inglesa que foi numa missão para a Alemanha e aí depois ela foi canonizada, tá? Mas com o passar do tempo, ela começou a ser associada com rituais pagãos e também com uma lenda de bruxas ali na Europa
Europa toda, principalmente nas regiões germânicas. E segundo o folclore germânico, na noite de Walpurgis, as bruxas se reúnem ali no Brocken, né, a montanha mais alta da Alemanha, e faziam rituais, celebrações de danças, para poder invocar espíritos ou demônios. E a noite de Walpurgis tem um simbolismo muito grande nas tradições, tá? De momento de transição, de dualidade, a luta entre a luz e a escuridão, o sagrado e o profano, o inverno e a primavera. E, gente, eu preciso falar mais alguma coisa sobre como o Tabata tá fechando essa luta? Eu acho que eu não preciso, né? Olha a página colorida, olha as mudanças das estações, olha os temas sobre sagrado e profano que vieram nas falas dos personagens, olha o uso da luz e da escuridão. O cara é genial demais, de verdade. Mas vamos lá, porque essa combinação tripla aqui é bem interessante. Por quê? Porque ela intensifica os poderes individuais de cada um dos três ali. Então a gente tem muito mais estrelas da Ishika desviando os raios de luz do Morgan. A lua do Yami no céu até criou raiz, né, gente? Porque olha, agora tá com uma capacidade de absorção muito maior. Enquanto o Nath vai deslizando pelas sombras dele para poder encontrar a melhor forma de se aproximar do Morgan. Por quê? Vocês lembram que eu disse, né? Não tem outra forma de vencer o geminho ali a não ser no corpo a corpo. E o problema aqui é que ele não dá abertura para essa aproximação. A defesa dele aqui é bem fechada, mas por mais forte que o Morgan seja, ele tem que lidar com 3 inimigos que agora estão num nível de força superior ao do primeiro encontro deles aí nessa batalha. Então acaba ficando complicado para ele, porque o Morgan precisa dividir a atenção dele entre cada um. Só que o grande problema é que é difícil ter essa precisão em relação ao Nath deslizando ali entre as sombras, enquanto ele precisa lidar com o Yami e com a Ishika. E é aí que a gente tem a inversão da frase anterior, que dizia que a luz brilha mais forte na escuridão, sabe? Agora a gente tem o outro lado da moeda. Quanto mais brilhante for a luz, mais escura é a sombra que ela projeta. E nas leis da física é isso mesmo, gente. É muito fácil de qualquer pessoa constatar. Num dia de sol forte, às 3 da tarde, você sai lá fora, aquele sol parece que vai explodir, sabe? Tão intenso que tá. É só você olhar pra sua sombra, que tá projetando ali no chão. Ela é preta, escura, enorme. Mas se você pega um dia nublado, cheio de nuvens, quase não vai ter sombra no chão. E aí o Tabata usa essa analogia justamente para poder trazer esse contraste entre luz e sombras e apontar que o maior trunfo do Morgan também foi a fraqueza que levou à derrota dele, porque a luz dele era tão brilhante, tão forte, que criou sombras tão densas e tão grandes que permitiu que o Nath caminhasse por elas até pegar ele desprevenido por trás e varasse o tórax dele ali num golpe que provavelmente foi fatal, né, já que o Nath tá usando também a antimagia do Asta, e é ela que consegue de fato matar um paladino, gente, porque o nível de regeneração deles é muito absurdo. Os golpes normais não resolvem, eles se ressuscitam ali. Então, com exceção da Meryl Leona, que pulverizou o Maurice até o último átomo dele, o Nath ou o Yami ou qualquer um ali precisaria da antimagia para conseguir finalizar e dar certo. É interessante que a união do poder dos três criou ali uma escala muito maior do playground que a gente tinha quando era só o Yami e o Nath. E isso meio que forçou que o Morgan lutasse no ar, garantindo que a sombra dele fosse projetada atrás dele. E foi aí que o Nath teve a única oportunidade de fazer algo. Oportunidade essa que também foi a decisiva para a vitória nesse momento. E aí ele finaliza falando pro irmão que ele vai carregar essa dor para sempre. E, gente, eu nunca vi, desde que o Nath apareceu na obra, eu nunca vi em nenhum flashback, em nada, ele com um semblante tão desarmado, tão puro, até inocente, assim, eu diria, sabe? Era um semblante, assim, infantilizado até, muito puro. Ele fica com essa cara bem na hora que ele tá ali se despedindo e dizendo adeus. E eu não consigo imaginar a dor que ele deve estar sentindo em ter que matar o irmão pela segunda vez, agora de forma proposital. Ainda mais que se ele não tivesse feito a merda que ele fez lá na primeira, o Morgan nem tinha virado paladino. O Nath vai precisar de uma puta de uma terapia pra conseguir superar tudo isso aí, porque o trauma, né, só foi intensificado. Só que, por outro lado, agora ele também conseguiu fechar o ciclo definitivamente, pedir perdão pro irmão, essas coisas todas, né? E ele também vai ter a oportunidade de ver as coisas por outro ângulo. Não pelo ângulo de que ele matou o irmão, mas sim pelo ângulo de que ele libertou o Morgan, ou seja, agora ele salvou o irmão, coisa que ele não pôde fazer da primeira vez. E, gente, uma pontuação aqui, porque o Tabata usou com o Morgan o contexto, que é muito dos touros negros em geral, né, de superar os limites, e que tá profundamente conectado com esse passado do Nath. Afinal, quando
quando ele foi lá invocar o Lucifero e tal, ele disse isso. Então o Tabata usou meio que para mostrar o pecado gerado ali por esse desejo de superar o limite, né? Que a consequência tá aí na frente dele, falando que ele vai superar tudo. Quando eu bati o olho nisso, de verdade, eu achei pesado. Me deu aquela dorzinha no coração, sabe? Ainda mais porque a gente tem uma sequência nessa penúltima página que o Morgan tá falando ali que para alcançar a verdadeira paz, daquele sonho dele, ele vai ter que superar tudo sozinho. O que mostra que, de fato, ele não é só um fantoche do Lucius. Todos os valores que ele tinha em relação à paz, né, a viver bem assim, ainda estão ali profundamente enraizados no Morgan Paladino, e o objetivo dele continua o mesmo. Tanto que tem os flashbacks breves dele ali, né, com o Nat, na época loira lá do Nat, né? E ele com o Yami, ou seja, ele ainda é ele, mas não é ele, porque ele tá corrompido pelo desgraçado lá do Lucius, maldito. Que eu quero saber como é que o Tabata vai fazer pra fazer esse desgramento, pagar por tudo que ele tá fazendo com os personagens ali de Black Clover, principalmente com os touros negros. Bom, gente, é isso, foi uma trilogia triste essa luta, tá? Que me fez amar ainda mais o Yami e o Nat. Eu espero que vocês também tenham gostado. Em janeiro sai 2 capítulos novos do mangá. Como eu tô de férias na faculdade, vai ter vídeos aí assim que eles forem postados, tá? E vai ter mais vídeos durante a semana também, até as minhas aulas voltarem. Um beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo.